Onda encantada do enlaçador de mundos, o chamado da verdade. Nossa vida nunca esteve tão frenética. Agora não são mais nossos corpos que correm de um lado para o outro, são as nossas mentes. Nosso cérebro imita a inteligência artificial, processando sem parar uma infinidade de informações entre fatos e fakes que em nada acrescentam à nossa humanidade. Estamos nos tornando robôs medíocres, porque mais lentos e menos objetivos que os computadores, processamos mal as informações e expressamos o resultado de forma pior ainda. É chegada a hora de levarmos a sério a necessidade de parar. O processamento de informações é uma operação que demanda apenas 2 elementos, 0 e 1. E, sem perceber, estamos nos polarizando, nos dividindo entre zeros e uns, entre certos e errados, entre o bem e o mal. O chamado da verdade vem com a corte da morte no castelo do norte do Girar. No fluxo de Marte galáctico kármico, traz o enlaçador de mundos a inteligência do refinamento do guerreiro. O arquétipo galáctico do Hierofante comanda sua ação na trama do tempo. Eu sou o Hierofante, codificado pelo enlaçador de mundos branco. 6 é o meu número, a raiz do cubo. Sou o grande equalizador, restaurando o equilíbrio de todos os mundos. A ordem sagrada de todas as dimensões ilumina meu ser, porque sou mestre da arte da imortalidade que todos os verdadeiros buscadores devem vir a conhecer. A morte é o grande reino interdimensional da galáxia. O armazém da minha sabedoria é a arca do tesouro oculto, liberta do medo, habilidoso na arte do enlaçamento de mundos. Eu sou o grande destruidor da ilusão, despojando o disfarce das convenções que a civilização encobre. Insondavelmente profunda é a extensão do meu conhecimento. Revelo tudo, mas só aqueles que sabem que podem ver o que revelo. O arco-íris é a minha coroa. Perfeita é a ordem que mantenho. Conhecer-me é morrer para seu falso eu. O enlaçador atrai a igualdade pelo poder da morte da visão artificial dualista e em um golpe enlaça e une o bem ao mal, o certo ao errado, o feminino ao masculino, e num orgasmo cósmico faz parir novos mundos e novas oportunidades. No centro da ação criativa está o verbo, a palavra, a fala. Nesse vídeo vamos conhecer a orientação da onda encantada do enlaçador de mundos para o caminho da verdade, aquela que não está nos polos, mas entre eu e você, onde somos um, sem sermos 2. Olá pessoal, como vão todos? Eu espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui hoje, nesse dia 25 de dezembro de 2023, um dia em que todos estão celebrando o aniversário da consciência crística, que já deveria estar ancorada em nossos corações pelo menos há 2000 anos atrás, né? Por isso que nosso papo hoje é muito sério. Está na hora mesmo da gente levar a sério uma nova consciência da nossa espiritualidade. E essa onda do enlaçador de mundos, eu acho que ela está assim contundente, principalmente porque ela começa nesse dia com essa vibe coletiva no mundo inteiro, né, de estar com as suas consciências ligadas a todas aquelas virtudes que Cristo trouxe para nós como lição em seus sermões, do perdão, da tolerância, da ouvir a voz do Pai, que é a voz interna, né? Então que hoje a gente começa essa onda encantada, nós que estamos aqui com casa, comida, roupa lavada, que certamente nos convidamos para sermos ativistas desse momento da criação de uma nova cultura. Afinal de contas, o mundo está literalmente acabando para boa parte da população do mundo. Então, se a gente está com esse privilégio de estarmos aqui saudáveis, felizes, somos nós, então, aptos a ancorar essa nova cultura de paz. Então,
Gratidão por estar aqui. E é nessa onda encantada que nós vamos enlaçar os nossos mundos numa live no dia da Corte Cristal, o 12º tom dessa onda encantada. Então você tem 11 dias para pensar em aceitar esse convite de se tornar membro do canal em qualquer nível, conexão terapêutica, conexão planetária tarô, e participar da live da Corte Cristal, onde a gente vai trocar uma ideia sobre como que nós estamos vivendo essa onda encantada, como que a gente está vendo essa onda encantada agir no mundo, né, com todos os seus selos, os seus tons, as suas vibes, e aí a gente trocar essa ideia, trocar essa informação e fortalecer o desenvolvimento das nossas novas capacidades cerebrais, da telepatia, da intuição, né, gente? Já está na hora da gente começar a usar o nosso cérebro para além do raciocínio lógico, né? Afinal de contas, a Terra não é plana e nosso raciocínio também não deve mais continuar no plano do 0 ou 1, bem ou mal, bonito ou feio, dia e noite. Então, esse é o trabalho do enlaçador de mundos dessa onda encantada. No vídeo de hoje, a gente vai olhar bem de perto o significado do selo do enlaçador de mundos para então evoluir a partir daí nessa onda encantada. Não esquece de fazer o seu diário para que a gente possa então na Corte Cristal bater esses dados todos da nossa evolução coletiva. Então vamos lá? Enlaçador de Mundos é a 6ª onda encantada do Tzolk'in. Começa hoje, dia 25, e vai até dia 6 de janeiro, dia de Reis. Olha que coisa mais linda. A gente vai terminar essa onda encantada em espelho cósmico, dia de Reis. A gente está navegando no Castelo Branco, a corte norte do Cruzar, onde a gente refina o guerreiro. A gente vai trabalhar esse conceito da morte, que o Enlaçador de Mundos traz. A gente está também numa Semana Branca. A Semana Branca ela tem o comando que a humildade refina a meditação. Então a gente vai começar a trabalhar essa questão da morte, das pequenas e grandes mortes, dos desapegos, das transformações, dessa capacidade de enlaçar mundos e estabilizar, igualar as polaridades numa semana branca, onde está pedindo humildade, para a humildade refinar a meditação. A gente está também na lua rítmica, segundo a ordem sincrônica do tempo, que pede organização, equilíbrio e, de novo, igualdade. Então tem uma vibe muito forte do tempo chamando a atenção da nossa consciência para essa nossa habilidade de equilibrar, de igualar o dentro fora, o acima e embaixo, o bem e o mal, e todas essas dualidades que compõem a nossa indivisível dualidade, né? Dia 26 agora é uma lua cheia. A gente vai viver uma lua cheia num tom lunar, no tom do desafio dessa onda encantada. Por isso a gente teve tanta preparação para essa lua cheia. Eu fiz o vídeo passado, quem não viu, aconselho a ver. A capa do vídeo é preparação para a meditação da lua cheia, porque essa lua vem com muita luz para esse desafio que a gente está vivendo, que é a polaridade, né? Como é que foi aí o Natal de vocês? Polarizou a conversa? Ou a gente conseguiu um equilíbrio, uma estabilidade, uma igualdade entre as diferentes posições? Olha, isso já vai ser um assunto bacana para a nossa Corte Cristal, hein? No selo do Enlaçador de Mundos, a gente tem a ação de igualar para alcançar a essência, que é a oportunidade. A oportunidade é algo novo, caminhos abertos, desde que a gente use o poder da morte. Governado por Marte no fluxo galáctico kármico, a gente vive um karma de achar que a morte é o fim, que acabou. Isso faz com que a gente queira tudo para o aqui e agora, tudo para ontem, tudo que eu preciso para ser feliz tem que ser aqui, tem que ser conquistado, tem que ser agora. É esse tipo de pensamento que nos faz esgotar os recursos naturais do planeta. E por um outro lado, pode ser isso também que nos leva a uma certa obsessão pela juventude eterna. A gente não respeita esse processo de transformação da própria natureza, percebe? Eu, particularmente, tenho vivido essa questão do envelhecimento, que não é fácil para ninguém, mas de um ponto de vista da anciã. Eu pude participar de uma cerimônia indígena que coroa a mulher como anciã. E eu descobri que existe um lugar muito honrado dentro da sociedade, que é o lugar da sabedoria. Que a vovó, que tinha o coquezinho sentada na cadeira de balanço fazendo tricô, desapareceu e esse lugar foi junto. Então, assim, a gente não precisa estar sentado na cadeira de
balanço fazendo tricô, mas a gente pode ocupar esse lugar da sabedoria. Assim como todas as grandes transformações também, se forem vividas honrando essa morte, essa transformação, como aposentadoria, como até mesmo uma dieta, você vai abandonar um corpo, você vai morrer para um corpo para ter outro. O conceito da morte, quando ele é aceito e recebido com a sua inteligência, ele pode evitar uma série de questões que nos trazem muita ansiedade e depressão. Pensa nisso. A morte no tabuleiro do tarô, ela ocupa um lugar abaixo da carta do livre-arbítrio e ela indica que muitas transformações, muitas mortes, muitas perdas, muitos desapegos que a gente vive é justamente para acertar a nossa rota. Quando nós tomamos muitas decisões, né, usamos o nosso livre-arbítrio que acaba nos afastando de nós mesmos, a morte vem corrigir a rota para que você enxergue a sua vida de outra perspectiva. Eu não me esqueço de uma cliente que eu atendi no meu consultório que teve câncer e se curou desse câncer e que disse que essa doença foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, porque ela trabalhou no sentido de compreender qual era a mensagem daquela doença e percebeu que ela tomou consciência de um comportamento, de um modo de ser que a deixou doente e mudou isso. Isso é fantástico. E se você está achando isso um pouco demais, é aí que a gente tem que lembrar que a nossa personalidade, o nosso ego, para ser lapidado, para que a alma possa se expressar através dele. As demandas de um mundo capitalista selvagem obrigam o nosso ego muitas vezes a oprimir a nossa alma. Então, quando você fala, nossa, mas ela mudou. A gente está aqui justamente para mudar, para crescer, para evoluir. E se você tem interesse na abordagem psicológica que eu faço do tarô, torne-se membro do canal no nível Conexão Planetária Tarô. Ou adquire direto a oficina do tabuleiro de tarô, que tem o link aqui na descrição do vídeo, tá bem? Então vamos lá olhar essa onda encantada, vamos para o desafio dela. Mão lunar. Quando a mão aponta o conhecimento que estabiliza a cura pela polarização, é exatamente isso que a gente está trabalhando aqui. Entre dois polos existe um terceiro elemento. Se eu me dedico a encontrar esse terceiro elemento, eu encontro a cura e me realizo com o tom lunar do desafio. E a guiança dessa mão lunar é a tormenta, ou seja, é uma mudança emocional, é uma mexida emocional, é uma mudança na nossa personalidade, no nosso modo de sentir, de pensar e de agir. Então, esse é o desafio da onda encantada do Enlaçador de Mundos. Porque quando você aceita e vence esse desafio, você tem a ação de embelezar, é o serviço da onda. Você embeleza pelo poder da elegância. E a elegância que eu sempre digo aqui é você ser coerente com você mesmo. É quando o seu ego começa a servir a sua alma. E aí você atinge o serviço da estrela no terceiro tom, que é a arte. É você transformar a sua vida numa obra de arte. No tom autoexistente, a gente encontra a forma que a gente vai abrir oportunidades na nossa vida através das polaridades é a lua autoexistente, é a ação de purificar, é a ação de deixar fluir as águas universais, as emoções. Eu volto naquela cena do desencana, deixa fluir, tudo passa. Permita-se a transformação. E quem vai dar o comando para o desenvolvimento dessa onda encantada é o cachorro, e que fala de lealdade ao coração, a si mesmo, ser leal a si mesmo. Olha só como essa onda encantada está trabalhando um super alinhamento entre uma das duplas dos vários mundos que a gente vive. E no caso, a dupla que eu destaco aqui é do ego com a alma. O desafio da mão de se conhecer para que você possa, então, ser elegante, ser coerente com o que você pensa, sente e faz. A forma disso é você deixar fluir as águas universais, não acumulando nenhuma mágoa, nenhuma má água, e dessa forma você comanda o desenvolvimento dessa onda com o amor próprio, com ser leal ao seu próprio coração, que é o selo do cachorro harmônico. Depois entramos no ritmo. O ritmo dessa onda encantada é dada pelo macaco. E o macaco fala de brincar, porque a vida é uma grande ilusão e a gente assim alcança o poder da magia. Então, veja como
essa onda vem trazendo, ao mesmo tempo que ela começa com um super desafio da gente poder encontrar a estabilidade ou igualar as polaridades, ela vai ensinando para a gente que é para a gente ficar cada vez mais leve. O humano ressonante, no centro dessa onda, ele traz a responsabilidade do livre-arbítrio. Mas se a gente estiver leve, já tiver aprendido a igualar as polaridades, a perceber que existe sempre um terceiro elemento, uma saída criativa, a gente vai canalizar muito melhor a decisão a ser tomada pelo poder do livre-arbítrio. O tom seguinte, que é o tom galáctico, ele traz sempre a experiência que a gente viveu na onda encantada anterior. E não é ninguém mais, ninguém menos do que o caminhante do céu. Aquela exploração nos espaços internos para a gente ter abertura para o novo. Quem vai pulsar a intenção desse novo é o mago. O mago nos aconselha, nos revela que a gente precisa se manter receptivo no momento presente. Olha outra dupla interessante, passado e futuro. Se a gente considerar que o passado é um mundo, o futuro é outro mundo, quem enlaça no meio é o momento presente. E o momento presente tem o poder da criatividade. Eu posso usar a minha experiência do passado, não condenar um futuro, mas ser criativo, pensando num terceiro elemento. Nem A, nem B. Mas o que pode ser feito de criativo com esses dois mundos? Então, o mago fala que devemos pulsar essa receptividade de presença no tempo presente do aqui e agora, para que a gente possa se encantar com o mundo e não achar que a gente já sabe tudo ou que tudo vai acontecer de uma maneira porque aconteceu assim no passado. Percebe? Logo depois vem quem para trazer a força planetária, a força da materialização, a força do aprendizado dessa onda encantada? A águia, ou seja, a visão criativa. Novamente a gente está falando de criatividade e a gente está falando da visão do terceiro olho. A visão do terceiro olho é a visão da imaginação. Então quem realiza esse poder de se igualar dois mundos é a visão criativa da águia, a visão da mente do terceiro olho, a mente da imaginação, a mente superior, não é a mente racional. E aí, então, a gente já passa para o tom espectral, onde a gente vai começar a entregar, a desenvolver, a se libertar de todo o aprendizado, de toda a vivência dessa onda encantada, através do guerreiro. O guerreiro é aquele que nos mantém questionando sempre, com inteligência. Vamos questionar até mesmo o resultado que a gente alcançou através desse desafio de se encontrar um terceiro elemento entre dois mundos, entre essas polaridades. Por quê? Porque no próximo tom a gente encontra o selo da Terra, que nos lembra que nós estamos aqui navegando. E a gente navega através do poder das sincronicidades, para que a gente possa evoluir. Então, quando o guerreiro questiona, ele questiona que é para a gente não estagnar nesse processo de se encontrar um terceiro elemento nos dois mundos, sendo criativo, porque às vezes a gente acha que dá tanto trabalho ser criativo, tanto trabalho estabilizar dois mundos, encontrar aquilo que pode estar unindo ao invés de separar, num mundo que prega tanta separatividade. A gente pode achar que não, agora eu encontrei a solução, não quero mais questionar essa verdade que eu encontrei agora. E aí o guerreiro fala, olha, dissolve, liberta, espectraliza sempre no questionamento, para que a gente se mantenha navegando as sincronicidades e evoluindo com a Terra. Para depois, então, a gente transcender no selo do espelho. E o espelho transcende como? Lembrando sempre em Lakesh, que eu sou um outro você. Então, olha só como esse selo transcende a questão colocada pelo enlaçador de mundos, quando o enlaçador de mundos fala de se igualar dois mundos. O espelho diz, olha só,
transcenda essa questão, percebendo que eu e você somos um. E com essa onda de sabedoria firmada pelo tempo, a gente encerra a leitura dessa onda encantada. Vamos fazer o nosso diário, vamos escrever o que vivemos, vamos ter como referência a onda encantada do Enlaçador de Mundos e nós nos encontramos na Corte Cristal. Vamos transcender a questão de estar apenas inscritos no canal, vamos nos tornar membro e nos encontramos aqui então no dia 5 de janeiro para a nossa Corte Cristal. Tá bem? Gratidão! Namastê! Em Lakesh. Eu sou um outro você.